Muito obrigado, presidente. Dizer que é um grande prazer estar discutindo esse tema essencial para o país. Todo o nosso estudo é focado no setor do turismo como um todo, mas a gente está tentando enfatizar a importância de discutir a realidade dos parques, dos hotéis, dos resorts na agência, dentro dessa casa. A apresentação que eu trago para os senhores é para simular como mudanças na carga tributária pode afetar o setor de turismo como um todo, em termos de demanda e em termos de emprego. Qual é o nosso roteiro? Nosso roteiro é primeiro mostrar que o mundo já passou por isso. Vamos olhar países que migraram para o sistema IVA e quais foram as consequências para o setor de turismo. A gente aprende com as experiências internacionais. E a segunda parte, a gente discute numericamente os impactos econômicos de como a carga tributária pode beneficiar ou pode penalizar o setor de turismo. E, no final das contas, a gente vai dizer quem são essas pessoas que trabalham nesse setor. Por favor. Aqui, olhando para o mundo, de novo, o mundo já passou para migrações para o sistema tributário IVA. E o que a gente viu? Tem países em que, com a migração do sistema, como no caso de Portugal, houve um aumento da carga tributária em relação ao sistema tributário anterior para o turismo. Qual que é o efeito líquido? Menor EBITDA, mais, aumento de probabilidade de falência e todos os efeitos econômicos em termos de desinvestimento, em termos de empregos. Tem um outro caso que também serve muito para a gente, a Itália. A Itália, quando estava numa discussão de mudança do sistema tributário, resolveu não onerar o setor de turismo, migrou para uma carga tributária menor. E qual que é o efeito disso? Foi mais emprego, foi mais investimento, foi mais consumo, foi maior demanda do setor. Isso aqui é o que a ciência documenta em relação a esses momentos, são artigos científicos do mundo passando por essa experiência e dizendo que, de fato, carga tributária é repassada em preço, e quanto mais caro, menor a demanda, menor o emprego. Pode seguir, por favor. Qual é a nossa estrutura, onde nós criamos bases de dados mensais com todos os dados disponíveis para o Brasil, com base na classificação do IBGE? O que a gente conclui? A gente conclui que aumentar a alíquota tributária tem um repasse para preço. O mundo passou por isso e o mundo mostrou isso. Segundo ponto importante, quanto aumenta o preço, a gente sabe que cai a demanda, regra de bolso. Mas vamos quantificar isso, a gente consegue fazer isso com técnicas avançadas. A gente vê que a cada 1% a mais no preço do setor de turismo, tem uma redução de 0,7% da demanda. Trocando em miúdos, o que é isso? O setor é muito sensível ao preço. Tem uma elasticidade, uma sensibilidade grande, quase de 1 para 1. Aumentou 1% no preço, cai quase 1% na demanda. Tá bom, mas qual que é o efeito disso para a economia? Qual é o efeito disso para as pessoas que trabalham no setor? A gente está dizendo que a demanda, quando ela cai 1%, é, no final das contas, uma destruição de 12 mil trabalhadores. Então, no fundo, você aumentar um preço de 1% no setor é destruir 12 mil trabalhadores e todas as suas famílias sendo penalizadas vindo de um efeito de carga tributária. Pode seguir, por favor. Aqui o que a gente mostra? A gente mostra que, vamos lembrar o filme, como que o setor de turismo se encontra. Do lado esquerdo a gente tem um gráfico com o total de pessoas trabalhando, então são no mínimo 7 milhões de pessoas ocupadas no setor. A gente consegue ver nos últimos anos como foi o setor mais drasticamente afetado pela pandemia. O ano de 2020, o setor reduziu 20% o total de emprego. O que é isso? A cada 10 pessoas que estavam trabalhando no turismo, 2 perderam o emprego ao longo da pandemia. Então, é importante também contextualizar, pensar o ponto de partida. Será que a reforma tributária vai aumentar e potencializar as oportunidades do setor, ou pode, mais uma vez, gerar um choque negativo e penalizar o setor aí de uma forma mais longínqua? Pode seguir, por favor. Outro tema importante, além de eficiência, a gente está dizendo de equidade, a gente está dizendo de diversidade. O gráfico mostra o seguinte, uma informação super relevante. Nos últimos 10 anos, os trabalhadores cresceram 11% no país. No caso de turismo, nos últimos 10 anos, o número de trabalhadores cresceu 40%.
Qual que é uma informação relevante? Falar do turismo é falar de eficiência, mas é também falar de equidade, é falar de diversidade. Nos últimos 10 anos, o aumento dos trabalhadores foi no Nordeste, foi no Norte, foram os estados em que mais cresceram a geração de empregos. Então, o setor consegue conciliar eficiência econômica, crescimento econômico com distribuição, com redução de desigualdade. A gente mostra isso do lado regional nesse mapa, mas a gente mostra também, por favor, peço para passar o próximo slide, o perfil de pessoas que trabalham no turismo. Quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de gente. E olhando as bases de dados, a gente consegue ver. Ele é o setor que mais emprega dentro do serviço total em relação às mulheres. Ele também é um setor que é uma porta de entrada e permanência importante para jovens. E também, no nosso recorte, há mais negros, pardos, dentro do setor de turismo do que todo o segmento de serviços. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que é eficiência com diversidade. É chegar em regiões onde o turismo é o eixo econômico do município. É abrir a porta para pessoas que teriam dificuldade de entrar no mercado de trabalho, permanecer com qualidade no mercado de trabalho, se não fosse na cadeia do turismo. Mais um slide, por favor. E aqui a gente fecha dizendo que o que está sendo discutido aqui em termos de eficiência, o que está sendo discutido aqui em termos de diversidade e inclusão, não é diferente do que o mundo todo discute. É um consenso nas fundações, nos institutos internacionais, não só a ONU, para quem está olhando para desenvolvimento, para quem está olhando para o social, mas dentro do FMI, dentro do BID, de que o turismo ele é estratégico para a agenda de desenvolvimento, para um desenvolvimento sustentável, para um desenvolvimento inclusivo. E aqui a gente traz o último CART do BID, do Banco Internacional de Desenvolvimento, reconhecendo isso, a importância para a economia local, a importância para a população vulnerável, a importância para gerir crises, inclusive crises climáticas. Então, pensar no setor é pensar em como o país pode crescer mais e crescer mais atendendo, incluindo produtivamente as pessoas que mais têm dificuldade de se empregar nesse país. Muito obrigado.